Fica difícil. Ou eu não sei se o INSS internamente tem uma definição do que é isso. Mas, de qualquer maneira, até uma questão tipo, se ele torceu o pé em casa ou na empresa, é uma informação que o segurado vai passar para o perito. Por isso que vai ter que ter a contraprova do... Por exemplo, essa defesa que teria 15 dias, no meu entender, ela tem que ser no momento que ele vai à perícia. Não, a defesa... ele já tem que levar a opinião do médico de trabalho no momento que ele faz a perícia, porque essa defesa vai se tornar muito burocrática, o tempo é exíguo. Então, na medida que eu encaminhar alguém, já vai a defesa junto, já vai o meu posicionamento. Cada empresa pode definir a forma como vai trabalhar com isso. Isso aí vai depender de cada empresa. Tem empresa que até hoje não está sabendo o que está acontecendo, está ligando para mim, está perguntando o que é isso. Então, assim, a empresa ela define como que ela vai fazer. Agora, uma informação importante é o seguinte: se o código estiver dentro dessa matriz e o acidente foi em casa, o INSS assume como acidentário. E aí nós vamos ter que ir colhendo a história dele, e a empresa vai ter que mandar alguma justificativa, a gente dizer que não e retirar, mas ela também assume como ocupacional se o código estiver ligado a essa matriz. Tem uma outra situação, assim, eu tenho na minha cidade, em Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, 2 peritos novos que entraram. Um é recém-formado em gastro e a outra é ginecologista. Eu acho que qualquer especialidade pode ser perito. Se a pessoa estudar, se ela se formar, não há problema. Nesse caso, são pessoas sem o mínimo conhecimento de medicina do trabalho, de ergonomia. Então, assim, existe algum treinamento do INSS para esses peritos, porque ele é que vai dar o nexo e, no meu entender, eles não são preparados, não entendem de doenças ocupacionais. Não é ele que vai dar o nexo. Eles são preparados, sim, dentro da linha de atividade da perícia médica. Nós temos assim uma questão muito grande em relação a essa história de especialidade, mas nós temos uma competência regimental. Nós somos peritos por competência regimental. Então, nós temos uma atribuição regimental, legal, de julgar em todas as áreas. Cabe a cada perito buscar a sua especialização. Se eu sou fraco em clínica médica, eu tenho que estudar. A perícia ela é rica nisso aí. E a prova de habilitação do concurso ela é uma prova abrangente. É clínica médica, tem estatística, tem medicina do trabalho, tem a parte toda de sistema. Então, não é uma coisa assim que vai entrando qualquer um, não. E nós estamos com 2 concursos agora. O pessoal que entrou, eles passaram por um processo seletivo exigente. Não foi assim, não vai sendo admitido de qualquer forma. Mas, na prática, é outra. Eu até estou assessorando ela, emprestando uns livros e tal. E em relação ao Que bom que você está fazendo isso, e o né? KNAI, no caso, o KNAI usado é o do Ministério do Trabalho, o KNAI utilizado ou é o da Previdência? Da Previdência. Porque são vários KNAIs, né? Não. O anexo 5º da Previdência, ele traz os ramos de atividade, porque é através disso que ele diz se você vai pagar 1%, 2% ou 3%. O da Previdência é diferente do Ministério do Trabalho. Então, é o anexo 5º que define em relação ao pagamento do seguro de acidente de trabalho. Então, a Previdência define, olha, aliás, é a empresa que diz, eu estou nesse ramo de atividade, eu vou recolher 1%. Do decreto 3.048. Agora, busca pelo 6.042, que, inclusive, vem até os códigos associados, vem... a lista B já vem com os códigos. 6.048. A minha pergunta é rápida. Primeiro, você disse que já não tem tanta relação com a comunicação em acidente de trabalho, certo? Mas o perito pode exigir que eu faça uma CAT, isso é uma pergunta. Visto que o que você deduziu, vamos supor que você deu como nexo, mas não me visitou. Por mais que eu cedesse a documentação, nós ficamos sem acordo. Muito bem. Então, eu queria saber o seguinte, se você pedir para eu abrir uma CAT, eu não vou abrir a CAT. Primeiro, porque eu, como médico do trabalho, não sou obrigado a abrir uma CAT.
né? O sindicato pode, o próprio paciente pode. E a outra pergunta que eu queria fazer a você, você pode me esclarecer. Eu queria saber se o perito do INSS ele é imune ao Conselho Regional de Medicina. Ou seja, a partir do momento que o perito me julga e diz que eu tenho um problema, não me visitou, não discutiu, por mais subsídio que eu dou a ele, e ele me julga e coloca a minha empresa, no qual eu estou defendendo, numa situação difícil, eu gostaria de duas coisas. Se eu posso, baseado, abrir uma denúncia no Conselho Regional de Medicina contra o próprio perito e contra o médico assistente, que colocou um código no qual nem ele conhece a empresa onde o funcionário trabalha. Essa é a minha pergunta. Pode e deve. Veja bem, o perito não determina que você abra uma CAT. O perito, na hora que ele está fazendo a perícia, pela história que o segurado está contando, muitas vezes foi um acidente típico, um acidente de percurso, que ele identifica na história. Então, ele deixa, ele clica ali, que é um acidente de trabalho, porque a história, o segurado apresentou documentos, não é assim uma coisa tão irresponsável, não. Só que quem exige a emissão da CAT é o INSS. A perícia médica é um passo do processo concessório, ela não é o processo concessório, ela está dentro do processo concessório, da concessão do benefício por incapacidade. Então, o INSS, ele vai exigir uma CAT nessa terceira posição agora, porque nas duas não precisa nem de CAT, só se não tiver naquelas duas situações que eu falei. Então, é necessário a presença de uma CAT no sistema para que ele transforme em 91. Porém, se a CAT foi emitida por terceiros, se não foi emitida pela empresa, foi emitida pelo segurado, por qualquer autoridade pública, pelo sindicato, a empresa ela é comunicada e ela tem um prazo de defesa também. Já existe há muito tempo que é dessa forma, que era chamado, inclusive, de carta de infortunística, depois eles retiraram esse nome. Mas é uma comunicação que sai diretamente no sistema. Em relação à citação no Conselho, eu acho que procede, e a gente também tem citado, inclusive, até a Polícia Federal, via Procuradoria, os profissionais que estão, assim, até obstruindo o nosso trabalho, porque isso é uma forma de obstruir o trabalho do outro, à medida que você cria uma situação que gera um litígio. Então, hoje existe a DELEPREV, uma delegacia da Polícia Federal, do INSS, dentro da Polícia Federal, apurando isso, apurando agressão a peritos, e nós estamos em parceria com o Conselho, eu estou falando aqui do Espírito Santo, da Gerência de Vitória, nós temos uma comissão de ética, nós pegamos todos os atestados que a gente entende que são suspeitos, eles vão para o Conselho Regional de Medicina primeiro para saber se o médico existe, já tem atestado que o médico está lá nos Estados Unidos e tem atestado rolando aqui o tempo todo. Pegamos essa semana atestado pré-datado. Engraçado, né? Nunca tinha visto isso. A perícia realizada dia 28 e o atestado está datado de 5 de maio. Um negócio assim. Então, isso tudo vai para o Conselho Regional de Medicina. O Conselho chama o profissional lá. Se ele diz que o atestado não é dele, vai para a Polícia Federal e a Polícia Federal apura. Então, da mesma forma que a gente vai poder também estar responsabilizando o colega por obstrução do nosso trabalho, vocês também podem fazer a mesma coisa, sem problema. Pessoal, só para complementar, em Florianópolis, né, então, em relação ao CRM de Santa Catarina, já existem, então, as duas câmaras técnicas, tanto em relação aos colegas peritos do INSS, com uma representação no CRM, que tem um conjunto de 6 médicos peritos do INSS, que estão vinculados à Câmara Técnica do CRM, e uma Câmara Técnica de Medicina do Trabalho, onde também tem 6 representantes médicos do trabalho no CRM. Eu não sei como é que é a realidade aqui no Espírito Santo, a doutora está me informando que tem do INSS. Tem Câmara Técnica de Médicos do Trabalho aqui no Espírito Santo? Tem, de Médicos do Trabalho. Excelente. Acho que em todos os estados tem que ter isso, uma Câmara Técnica dos Médicos do Trabalho, para que nós, médicos do trabalho, discutamos o que está acontecendo em relação à medicina do trabalho, e uma Câmara Técnica do INSS, para que possa levantar essas questões. Então, realmente, dependendo de onde você esteja, eu contemplo as duas, dependendo de onde você esteja, vocês têm que estar associando uma arguição a uma ou outra Câmara Técnica. Respondi? Está longe. Não, cara.
te escutando. Espera aí, só um minutinho. Agora já cheguei. Eu estou dizendo, meu nome é Renato. Eu estou dizendo que a gente está discutindo aqui esses desencontros entre o médico do trabalho e o perito do INSS, a empresa. Nós temos uma pessoa muito interessada nesse assunto todo, que se chama paciente, que está, né, no meio de tudo isso, tá certo? A gente que trabalha com isso está vendo todos os dias pacientes retornando ao trabalho. Vamos dizer assim, vou citar um exemplo, um paciente psiquiátrico, que tem um laudo de um psiquiatra, que eu digo psiquiatra porque é uma especialidade específica, dificilmente um outro médico, sem ser da especialidade, tem condições de analisar um caso assim. E você tem altas assim, você procura a empresa e resolve o seu problema. Aí ele recorre e tem alta novamente. Esse paciente, a empresa não pode aceitar dentro da empresa, porque realmente você não tem subsídio para admitir que esse funcionário volte ao trabalho, sem risco, e a perícia do INSS deu alta para esse paciente. Eu não sei se o único caminho que ele tem é o caminho jurídico, talvez seja. Eu não sei se ele tem condições de representar contra o CRM, contra o médico que deu alta para ele, em contradição com o médico especialista que estava cuidando dele. Então, eu acho que eu queria saber como orientar um paciente assim. Olha só, o INSS, primeira questão, a gente não trabalha com doença. O benefício ele é concedido por incapacidade laborativa. Ele pode seguir doente, não está mais incapaz, existem doenças que são cíclicas e ele vai voltar ao trabalho. Nós não damos alta ao segurado. A sistemática do INSS hoje é trabalhar com a programação de finalização de benefício. Na hora que ele faz a perícia, ele já sai com uma DCB, que é uma data de cessação do benefício, para X dias. E antes dessa data, ele pode entrar com um pedido de prorrogação, e depois ele pode entrar com uma reconsideração, e ele pode ir para o recurso. Então, o médico do INSS é obrigado que ele faça, o sistema exige que ele já faça uma programação do final do benefício. Ele só não programa esse final do benefício quando ele sugere um limite indefinido, que é a aposentadoria por invalidez, ou encaminha para a aposentadoria por invalidez, que eu já falei, que é o LI, encaminha para a reabilitação profissional, ou sugere um limite de 2 anos. Porque quando a gente tem uma reabilitação profissional, se eu tenho um segurado, que ele tem uma incapacidade definitiva para uma determinada atividade, mas eu enxergo que ele tem um potencial de trabalho para outra, e a nossa reabilitação profissional não está dando conta de tratar esses programas de reabilitação profissional. Hoje, aqui no Espírito Santo, nós estamos com uma fila de 700 pessoas aguardando o primeiro atendimento. Nós entendemos que ele tem uma invalidez relativa. A instituição ela tem uma obrigação de fornecer pelo menos essa avaliação no sentido de reabilitar ou readaptar para outra função junto com a empresa. Se existe um problema interno do INSS, o que a gente faz? Para o segurado não ficar indo e vindo, a gente sugere a concessão de um benefício de 2 anos, que a gente chama de R2, e, no final, esse segurado vai ser avaliado por uma junta médica. Aí são 2 peritos que vão examinar com uma decisão. Essa questão de discórdia entre médico do trabalho e médico perito, isso é histórico e não vai acabar nunca enquanto a gente não entender que são 2 legislações diferentes, totalmente diferentes. O INSS ele tinha que trabalhar com um olhar voltado também para a prevenção, porque, afinal de contas, é ele que paga a conta. E ele está pagando uma conta de uma situação que não é dele. Quanto mais você concede benefício por incapacidade, quanto você concede aposentadoria especial, quanto mais você concede, quanto mais você consegue, você está dizendo que a empresa está falhando nos programas de prevenção dela, a empresa ou o setor de saúde, porque aquele trabalhador ele adoeceu, ele incapacitou por um período superior a 15 dias, foi para a Previdência Social, porque muitas vezes falha de prevenção da empresa ou não tem um tratamento adequado, e a gente, às vezes, tem que aposentar um segurado novo por um problema de joelho
porque eu já fiz cirurgia com o joelho e eu saí andando no outro dia da cirurgia, e o que determina tudo é a fisioterapia, que ele não tem acesso. Então, nós passamos por isso também. Então, esse litígio, infelizmente, colega, ele não vai acabar nunca, porque eu tenho 23 anos de previdência, eu escuto isso sempre, toda vez que eu vou fazer alguma apresentação em algum lugar, porque são normas diferentes, são diplomas legais diferentes. A perícia médica tem que trabalhar respondendo à legislação que diz assim, é para ser feito dessa forma, senão ela vai ser responsabilizada. Você está querendo utilizar o perito para fazer exame demissional para você, né? Se você vai utilizar por sua conta e risco, mas quem vai assinar o aso demissional é você, não é o perito. Não podemos transferir para a perícia médica aptidão para o trabalho, nem aptidão para demitir. Não podemos. Mas a perícia, quando ela não corta benefício, o benefício é cessado administrativamente, certo? E aí, o que é que ela está dizendo? Não existe incapacidade naquele momento. A doença ele pode seguir. Quem vai avaliar é você. Você que é o responsável lá. PPP? O PPP a gente tem utilizado... o PPP a gente tem utilizado mais para a análise dos benefícios de especial, mas como ele traz assim resultado de informação sobre risco, os agentes nocivos no ambiente de trabalho, muitas vezes eles nos ajudam agora, nessa fase de defesa, de presença ou não de agente nocivo, ele vai ser importante para isso. Mas nós não utilizamos, na prática diária da perícia médica, o PPP, de rotina. Não, o PPP não tem mudança, não, é aquilo mesmo. O quê? Não é só responder. Não é só responder. Aí também eu diria, por que tem que ser médico para ser médico do trabalho? Eu sou médico do trabalho. Que tem que responder, seguir só as normas regulamentadoras. Você tem que ser médico porque você está avaliando matéria médica. Você está avaliando Não, o conhecimento, ele define a incapacidade através do conhecimento médico dele. E ele dá o limite de benefício, o tempo do benefício, de acordo com a experiência profissional dele. Se eu sei que um pós-operatório, uma apendicectomia, muitas vezes não gera nenhum benefício, por que eu vou conceder 6 meses de benefício? E a gente vê o médico assistente mandando uma solicitação até de aposentadoria ou de 6 meses de benefício. Então, tem que ter um técnico lá para dar essa resposta que a legislação pede para o benefício. Não é assim. Assim, a mesma raciocínio a gente teria na medicina do trabalho. Por favor. Sim. O PPP, ela está me perguntando aqui sobre o PPP, eu entendo que ele vai ser importante agora na defesa desse nexo epidemiológico, como mais um elemento para acompanhar o dossiê. Você não vai colocar esse acidente que você não concorda. Você pode até colocar, mas você vai estar recorrendo dele. Se você não concorda, você vai ter que recorrer. Se você não recorrer, você concorda. Eu tenho uma dúvida aqui, prática. E nos casos eu não sei se eu entendi muito bem. Eu sempre aprendi que a CAT é um documento importante de defesa para o médico da empresa. Inclusive, a emissão de CAT, apenas na suspeita de uma doença ocupacional, nós deveríamos fazer.
A princípio, o INSS está desconsiderando mais a necessidade da emissão da CAT. E naqueles afastamentos menores de 15 dias, em que eu emito apenas a CAT, o INSS acata essa CAT, não é feita a perícia. Esses casos, por exemplo, eu não estou penalizando a minha empresa, ou seja, à medida que eu continuar emitindo as CATs por afastamentos inferiores a 15 dias, vai ter alguma repercussão no SAT, no FAP, da minha empresa? Não. Essa matriz, ela é constituída só de benefício, só de código que gera benefício, acima de 15 dias. Essa CAT que você encaminha é para simples notificação. Antigamente, nós trabalhávamos com a RAST, que era a Relação de Acidentes Sem Perda de Tempo. Era esses inferiores a 15 dias, até 15 dias. A Previdência acabou com isso e elegeu a CAT como documento de notificação compulsória. É só uma comunicação compulsória, ela não entra nessa matriz porque não gera benefício. Tá? Não estou te escutando. Bom, gente, então está previsto o reinício do curso às 14 horas, ok?